Os nossos principais valores agregados estão ligados à integridade, à confiabilidade, à empatia e à proatividade do nosso time, sempre oferecer as melhores soluções. Na Alpha Graphics, nós ajudamos você e a sua empresa a ter mais destaque, a ser mais notado e a ter mais resultados. E aí, topa implantar tecnologia, inovação com realidade aumentada em seus cartões de visitas ou em toda a sua comunicação visual? Fala com a Alpha Graphics. Olá, como é que vocês estão? Prazer em vê-los aqui. Espero que vocês curtam esse momento com a Alpha Graphics. É importante sempre colocar que gerenciar uma empresa, ele exige sutileza, conhecimento de mercado, flexibilidade e muito tempo. Cumprir os prazos de última hora, manter o estoque, promover vendas e novos serviços e ainda permanecer dentro do orçamento são apenas algumas das tarefas pendentes de um empresário. E é por isso que você precisa de um provedor de soluções de negócio experiente ao seu lado, como a Alpha Graphics. A Alpha Graphics, nós fazemos você ser mais notado, a fazer negócios. Na Alpha Graphics, nós oferecemos soluções personalizadas de impressão, de marketing, de sinalização e de tecnologia que impulsionam os seus negócios. Nós damos vida às suas ideias. A gente oferece suporte do seu negócio diretamente. Nós desenvolvemos estratégias personalizadas que vão entregar o melhor resultado para você e também para a sua empresa. Quando pensa hoje em Alpha Graphics, óbvio que vem à cabeça a parte de impressão. E não seria um eufemismo dizer que nós podemos imprimir qualquer coisa, do simples ao complexo, nós fazemos na Alpha Graphics sem limites. Quando falamos de marketing, nós somos gráficos, nós não somos gráficos que fazem marketing e design. Nós somos profissionais de marketing e design que são excelentes profissionais de impressão. Quando falamos de sinalização, muito bom dizer que não importa o formato, não importa o tamanho ou aplicação. Sinalização é a nossa especialidade também. Nós temos muito orgulho de fazer com que os nossos clientes sejam notados. E óbvio que como chegando a tecnologias cada vez mais envolvidas no nosso negócio, nós aperfeiçoamos o seu gerenciamento de impressão e de marketing com ferramentas de design, com e-commerce, para dar suporte ao seu negócio. E quando pensa em tecnologia, nós aplicamos a tecnologia aliada ao mundo de impressão. Nós trouxemos a tecnologia aliada ao mundo de impressão. O que isso significa? Nós passamos a oferecer ferramentas, tecnologia, plataforma de realidade aumentada para fazer com que os seus impressos passem a ser meio e se comuniquem de uma forma muito mais interessante, muito mais viva e muito mais real ao seu cliente. Durante esse período, nós estamos consolidando a nossa empresa, a nossa divisão de realidade aumentada, a AG360, que faz com que a possibilidade de nós termos a oferecer impresso interativo, impresso que conversa com os clientes, que deixa de ser fim e passa a ser meio. Para isso, nós trouxemos para o nosso time, para a rede Alpha Graphics, um dos maiores especialistas em realidade aumentada no Brasil. E eu convido agora aqui para bater um papo comigo rapidamente e depois fazer uma apresentação para que todos vocês possam conhecer mais o poder dessa tecnologia aliada no mercado gráfico. Convido aqui para entrar na sala comigo, Fábio Marchesi, por favor. Fala, meu amigo, boa tarde, como é que você está? Salve, Rodrigo, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado também pelo excelente trabalho que você tem feito nesses 2 anos com a gente, para primeiro
trazer um pouco da cultura da realidade aumentada para nós e depois, obviamente, fazer o pouso disso e agora a expansão. O que eu quero colocar, e aí eu queria que você contasse um pouco, antes de te passar 100% do show, esses 18 meses, quase 2 anos de trabalho nosso, nós não vamos falar aqui sobre teoria só, né? Nós vamos mostrar cases na prática que estão acontecendo. Fala um pouco sobre essa jornada primeiro de 18 meses com a gente, por favor. Bom, foi uma jornada incrível, né? Porque a gente foi pego bem num período muito inusitado e a gente ficou sem... Apesar de toda a experiência trabalhando com a realidade aumentada, foi um período que a gente não sabia o que e para onde ir e como seria. Então, para a gente foi uma grata satisfação com relação a todos esses desafios, a gente ainda conseguir fazer e construir grandes cases, construir jornadas junto aos clientes, levando os clientes, fazendo com que todos eles ficassem satisfeitos com tudo aquilo que a gente tinha para entregar. Então, foi realmente o que no início a gente estava meio que às cegas, né, Rodrigo? A gente estava totalmente, para onde que vai? A realidade aumentada ela vai ser também aplicável num período de pandemia, com todo mundo em home office, tudo. A hora que a gente colocou para rodar, vários crachás sendo utilizados como gatilho, transformando os crachás em monitores de televisão, para os RH se comunicarem com as pessoas que estavam em home office. Então, assim, a gente foi vendo como que a realidade aumentada está preparada para ser aplicada em todo e qualquer segmento, em toda e qualquer situação, até de crise. Muito bom. Eu queria que é extremamente importante colocar, quando a Alfagraphs faz uma aliança com um profissional, com um executivo como você, quando a gente aposta em criar uma nova divisão de impressão interativa de realidade aumentada, nós buscamos, e aí eu falo publicamente aqui, um dos maiores conhecedores de realidade aumentada no Brasil para fazer parte do time Alfagraphics. Conta em 1 minuto, para depois você começar o seu show aí, fala um pouco sobre a sua experiência de realidade aumentada prévia ao Alfagraphics. Com quem a gente está conversando, Fábio Marques? Tá. Bom, antes desses 2 anos, a realidade aumentada eu comecei a navegar em 2014. Então já tem uma trilha bastante intensa, e muitos desafios. Nessa trilha é interessante porque eu consegui fazer com que eu ficasse mais maduro junto com a tecnologia, porque a tecnologia, por ser uma tecnologia nova, que era considerada nova, agora não mais como eventualmente, como eu vou apresentar daqui a pouco, é uma tecnologia que hoje já está pronta para a gente aplicar em todos os segmentos e áreas. No entanto, uma coisa que foi muito interessante é que nesse período de jornada, a gente, desde 2017, né, Rodrigo, que a gente começou a, em paralelo, conversar e criar situações. E quando eu conversei com você, foi muito legal, porque eu identifiquei que a Alfagraphics, que já tinha o pé em cima da bola, estava com muito domínio a respeito da realidade aumentada, que não é muito comum. Apesar de todos esses anos, com, sei lá, mais de 70, 80 clientes já construindo jornada nesse período antes da Alfagraphics, a hora que eu conversei com você, eu senti que existia ali na Alfagraphics uma liga, um amálgama muito bom que daria uma conexão fantástica para a gente desenvolver uma conexão, um projeto incrível. E de 2017 para cá, nós viemos construindo, evoluindo, até chegar no ponto que chegamos. E esses 2 anos, realmente, a gente chegou num ponto onde, ao longo desses anos, eu tanto almejava em termos de plataforma, já fazendo um teaser, né? Fazendo aqui um pouco de um spoiler do que nós vamos falar ao longo da apresentação, mas a gente chegou num ponto que eu tanto desejava desde o início do trabalho com a realidade aumentada, que era chegar numa realidade aumentada democrática, acessível a todos, tanto tecnologicamente para operacionalizar, cada um hoje pode fazer a própria realidade aumentada, quanto na questão comercial, um modelo comercial acessível a todos, pequenas, médias e grandes empresas. Excelente. E aí, já para te passar a bola, o que a gente está falando aqui, então, quando a gente fala de impressão interativa, de realidade aumentada, nós não estamos falando que a gente discutiu, você estava plantando em 2014, que a Alfagraphics já fazia, ou 2017, não está falando de uma possibilidade, de um sonho, né? Nós estamos falando, o que a gente vai apresentar aqui é realidade, são cases que estão acontecendo no mercado brasileiro e alguns globais, como a gente já tem, né? Então, isso é extremamente importante, porque isso aqui não é uma conversa hoje, uma apresentação sobre
futuro. É uma apresentação sobre presente, mas que consolida a operação gráfica no futuro com impressão interativa. Correto? E aí, cara, agradeço. Toca em frente a apresentação, faça seu comentário e boa sorte. Eu volto para falar com você no final para a gente discutir um pouco novas oportunidades. Valeu! Maravilha. Valeu, Rodrigo. Fica com Deus. Bom, sobre essa questão que o Rodrigo acabou de comentar, que é importante salientar, eu vou compartilhar aqui, vou fazer uma apresentação para que todos possam ter um onboarding, quase que como uma acomodação do entendimento do que a realidade aumentada pode ser feito. Então, eu vou traçar, num primeiro momento, uma breve contextualização histórica de como que a realidade aumentada veio a chegar aonde ela está hoje, para que todos vocês possam entender um pouco melhor onde estamos e para onde vamos com a realidade aumentada. Já como muito bem colocou o Rodrigo, a gente não é mais uma promessa, e sim já é uma realidade com muitos cases já desenvolvidos, principalmente nesses últimos 2 anos, que foram 2 anos incríveis, tá? Acho que logo de cara, para quem não conhece, a realidade aumentada ela não nasceu em 2007 com o advento dos smartphones e tablets. Antes disso, ela já veio desde 75 numa tentativa de interação do virtual com o real, que é um dos principais atributos da realidade aumentada, já feito em âmbito laboratorial. Em 90, a primeira aplicabilidade prática, por incrível que pareça, já foi para eficiência operacional, na medida que foi para criar linha de montagens da Boeing. Então, depois do advento dos smartphones e tablets, aí sim deu uma maleabilidade muito grande, atingiu seu ápice em 2016, com o Pokémon, que isso massificou a usabilidade da realidade aumentada, ou seja, criou uma neuroassociação imediata de todos que conhecem a realidade aumentada do virtual interagindo com o real. E como eu já fiz esse spoiler no início da nossa conversa, a realidade aumentada aqui é um indicador é um indicador de Gartner, que é um indicador que aponta as principais tecnologias emergentes, tecnologias novas, que são tecnologias que possuem todas elas o mesmo comportamento. Então, eu puxei aqui 2 gráficos, um de 2018 hoje e outro de 2019. O de 2018 mostra um comportamento que é o pico da efusividade do uso de tecnologias novas, que são tecnologias que, de uma forma quase que irresponsável, são utilizadas pela sua efusividade sem saber como fazer, mas as pessoas acabam fazendo de uma forma equivocada. Então, existe uma efusividade no uso. A própria realidade aumentada passou por isso. Só que existe um vale da desilusão, que é o próximo passo dessas tecnologias novas, que cai no vale da desilusão, que ou não era uma aplicabilidade que cai nas graças do mundo dos negócios, ou simplesmente ainda não, a massa não está pronta para utilizar. A realidade aumentada em 2018 se mostrou aqui pelo Gartner como a única, isolada, já passando pelo vale da desilusão, pronta para ser utilizada nos próximos 5 a 10 anos. Prova disso é que em 2019 o Gartner já retirou a realidade aumentada desse gráfico, porque ela não é mais considerada uma tecnologia nova, uma tecnologia emergente. Ela já atingiu a sua maturidade. Então, hoje, ela é considerada indispensável para todos os segmentos e áreas de uma empresa e para todos os públicos e classe social. Os números são absurdos. Lógico que na pandemia isso mudou, mas tinha uma previsão de 1 bilhão de usuários em 2020, 63 bilhões de investimentos feitos até para esse ano. E uma questão fundamental para entender a questão da sua usabilidade, o SEO da Google fala que a cada 2 dias nós temos um fluxo de informação equivalente ao fluxo de informação existente desde o início da humanidade até 2003. Então, o que a realidade aumentada tem de muito forte em seu atributo é justamente fazer com que haja uma retenção da atenção de tanta informação que chega para você. A realidade aumentada consegue fazer com que você pare e preste atenção naquilo que chega para você, e sempre com o objetivo, realidade aumentada como um meio, para que você atinja no seu business a eficiência operacional. Como ela é feita, ela é extremamente, no nosso sistema, como nós chegamos hoje, extremamente intuitível, versátil, ampla. Tá? Então, hoje a gente tem
realidade aumentada para todos os gostos. Então, tem aqueles que gostam do aplicativo, tem aqueles que não gostam do aplicativo. Então, você pode usar a realidade aumentada na G360 da forma como você quiser, com e sem aplicativo. Então, você vai baixar o aplicativo em sendo com o aplicativo, customizado para sua empresa, ou usando o Web AR, que é um link que a gente manda, um QR Code que abre o browser, que é uma URLzinha, e o que importa é que vai chamar a câmera. A tecnologia da realidade aumentada vai estar inserida nesta câmera, ao chamar via esses dois sistemas que eu acabei de falar, e aí, ao abrir a câmera, você aponta para uma imagem, e esta imagem, que já está pré-cadastrada, vai transmitir um vídeo, uma holografia ou um 3D, tá? Eu vou interromper aqui rapidamente o compartilhamento e já volto, porque eu quero agora fazer algumas demonstrações para que a gente possa navegar num entendimento mais claro de como que isso pode ser feito. Aqui, no caso, eu vou usar o aplicativo, tá? É um aplicativo que é o do AG360, e alguns exemplos práticos, tá? Só para a gente entender que isso aqui é uma imagem já pré-cadastrada, que ao apontar para essa imagem a gente pode assistir, por exemplo, aqui um vídeo, que ele é um vídeo que já está também posicionado e pré-cadastrado, para funcionar aqui nesta imagem, tá? Então, olha que interessante, só de apontar para uma imagem, e veja bem, essa imagem não precisa de QR Code, nada, ela tem um QR Code ali do lado, que é só para baixar o aplicativo. E você tira, ela vem aqui, você consegue aumentar, diminuir, você pode rotacionar, tá? Então, você tem todo um formato interessante para ser utilizado, e eu vou mostrar aqui algumas experiências adicionais aqui, que pode ter também um call to action. O que é um call to action? Eu vou mostrar no próximo, que é você apontar, deixa eu ver se esse daqui já é legal, porque tem um 3D aqui, e isso aqui foi um convite, tá, gente? É um convite que, nesse convite, ao apontar, olha que interessante, você tem a possibilidade, deixa eu pegar aqui, que eu tirei antes do entendimento, do início da apresentação. Esse convite, eu quero mostrar a parte que não tinha mostrado antes, mas isso aqui é um 3D. Então, nesse 3D, você tem a possibilidade de colocar um call to action. O que é um call to action? É você colocar um botão direcionador para que você tenha, sei lá, te mande para um site, te mande para uma URL qualquer. Este é o convite interativo da 3M para novamente levar até você uma Olha que interessante, você pode ter, aqui é um convite para um evento, e a pessoa pode ter esse convite, rotacionar, aumentar, ver sobre todos os ângulos. Tá vendo? Então, enquanto vai havendo esse convite, você consegue também aumentar, ver o equipamento que vai ser falado naquele evento, sobre todos os ângulos. Tá vendo? Então, esse aqui é um formato bem interessante, bastante utilizado, e que você pode vir aqui, você tira a foto, e na hora que você tira a foto, aparece uma barrinha de compartilhamento. Na hora que você clica nessa barrinha de compartilhamento, você já pode mandar para todas as suas redes sociais, smartphone, mandar para os teus Facebook, para o WhatsApp, e assim por diante, mandar para quem você quiser. Eu vou mostrar uma outra experiência aqui que a gente fez também, que é legal, foi recente, num formato um pouco diferente, que é para um sistema similar a uma holografia, tá? Essa holografia que a gente fala e chama de holografia, mas na verdade é uma holografia que a gente fala que é uma holografia... Ó, isso aqui é meu cartão de visita, tá? Então aparece eu aqui nesse cartão de visita. Isso em qualquer imagem pode ser feito, você tira, você consegue me posicionar e ainda fazer, me posicionar onde quiser, rotacionar. Se você quiser, você pode posicionar aqui do lado, para vir aqui tirar foto do lado da pessoa, tá? Então, dá bastante essa maleabilidade. E tá vendo que tem aqui um botão? Esse botão são botões que a gente pode colocar que te remetem, ao clicar, já te joga direto para um site, nesse caso aqui, o site da G360 Alpha Graphics, tá? Então, a gente coloca botões que são experiências que acontecem durante
a experiência da realidade aumentada, ou seja, usar a realidade aumentada como meio, com botões direcionadores para um e-commerce, botões direcionadores para um WhatsApp para você tirar dúvidas, pode ser um botão direcionador para um chatbot, então você escolhe para onde você quer. Esse modelo de holografia também, aquele que eu mostrei, ele mostra o corpo inteiro, mas a gente tem esse daqui que também a gente fez recentemente para um influencer aí muito legal também, e olha que legal. Então você pode criar também a holografia no contexto do impresso. Por isso que a gente tem aqui, reforçar bastante que é uma impressão interativa. Nesse caso, ele fica aqui, parece até que é uma... ele aparece, você pode posicionar aqui, ó, como se estivesse no contexto. Fica super legal. Então, você pode rotacionar da mesma forma, tá vendo? E no término da fala dele, parece um call to action, tá vendo? Então, no caso aqui, assista ao trailer da série no canal do YouTube. Aí, se você clicar aqui, ele te remete para o canal do YouTube dele, tá? Então, é só para vocês entenderem, assim, são várias experiências ao longo desses anos todos, mas essas aqui eu quis mostrar para vocês que são experiências feitas em vídeo tradicional, que são vídeos que podem estar sobrepostos à imagem, em holografia, que são esses dois modelos de holografia, tá? E também o 3D, que eu mostrei aquele do convite. Eu vou retomar aqui agora a apresentação, só para vocês verem algumas outras aplicabilidades que a gente tem agora, que vocês já estão posicionados no que se trata a realidade aumentada, para vocês entenderem quais são as aplicabilidades possíveis para segmentos variados que a gente tem. Olha que interessante. Então, não só dentro de um segmento, mas dentro de uma empresa, você consegue ter todos os adesivos, as sinalizações em fábrica, em escritórios, manter distanciamento no piso, ou seja, todas as sinalizações são passíveis de se tornarem gatilho para que você assista as informações de forma complementar ao que está escrito. Isso serve para os escritórios, com vídeos do RH. Você vê que a realidade aumentada não é só para marketing. O RH pode comunicar nesses pontos específicos e estratégicos que você posiciona no escritório, apontar para esses vídeos e terem ali vídeos educativos fixos com a holografia, por exemplo, do médico, falando a respeito do distanciamento social, uso álcool em gel, todas essas questões agora desse novo mundo, com botões direcionadores para informações complementares. Nas fábricas, você tem a possibilidade também de apontar para as máquinas e assistir a vídeos que falam sobre como utiliza determinada máquina. Todos os eventos virtuais agora, a construção de jornadas de realidade aumentada com posicionamentos de interatividades antes, durante e depois. Ou seja, você tem a possibilidade de antes, você apontar para uma imagem que esteja no computador ou para algum convite que você recebeu físico, e você aparece, por exemplo, o presidente da empresa em holografia, falando a respeito do que vai acontecer naquele evento. Durante o evento, olha que interessante, você pode ter a holografia do mestre de cerimônia falando dos principais pontos, das principais atrações que vão acontecer ao longo daquele evento, com um botão direcionador para responder um quiz, para saber se você prestou atenção no que foi passado naquele evento até então, e um botão direcionador também para você ter uma raspadinha virtual, enfim, para você revelar prêmios e fazer um maior engajamento das pessoas que estão participando no evento. Visitação médica, representante virtual distribui um card para os médicos, e a indústria farmacêutica pode ter agora representantes virtuais aparecendo em holografia, falando a respeito daquele medicamento, com um botão direcionador para solicitar amostra grátis, para ter vídeos de educação médica continuada, para solicitar o guia do prescritor, coisas específicas bem interessantes para visitação médica. Ainda, através da realidade aumentada, a gente pode ter um gatilho para assistir em 360 dentro de um centro de distribuição, uma fábrica, com botões que vão dando destaque para aquele ponto, como se você estivesse lá. Isso serve para uma série de segmentos, mas aqui, falando do varejo, todos os rótulos, embalagens dos produtos dentro de um supermercado, por exemplo, os banners nas lojas, os displays em cafeterias, os totens dentro do supermercado com aquelas promoções feitas, você pode colocar tags nas gôndolas, ou seja, todos esses
essas comunicações visuais presentes no supermercado são comunicações visuais passíveis de transformarem isso num vídeo que parece holografia de uma pessoa falando sobre aquele produto, dando dicas de receita e até com botões para que você eventualmente te remeta para um voucher de desconto. Isso serve também de uma forma extremamente abrangente para shopping centers e todos os comércios, de modo geral, dentro do varejo, catálogos em 3D, por isso que a gente repisa muito a questão do impresso audiovisual, do impresso interativo. Todos os catálogos agora de uma loja podem estar em 3D, vitrines com desfile de moda, se apontar para a vitrine e aparecer um desfile sobre as principais peças constantes daquela loja, sampling, distribuição de cards, com vídeos que mudam na periodicidade que você desejar, porque cada imagem, você ao apontar, essa imagem, ela pode remeter a vídeos que a gente muda na periodicidade que você desejar, pode mudar a cada 10 minutos, a cada meia hora, todo dia, você escolhe. Vídeos com holografia do ator para você tirar foto. Na praça de alimentação, e transportando isso para bares e restaurantes de modo geral, você pode ter o cardápio holografia, o cardápio com os pratos em 3D, as mesas com interatividade, distribuição de ímãs com receita diária também, que você leva para casa e ainda pode fazer um botão direcionador para você solicitar o pedido por próprio iFood ou pelo delivery. Dentro da parte de serviço, sapataria do futuro, por exemplo, você pode ter um ímã para solicitar, você distribui um ímã de sapataria de futuro para solicitar o serviço, cards em 3D, interatividades no Hot Zone, as lojas infantis com 3D, com interatividade, todos aqueles banners gigantescos que estão nos shopping centers agora são banners que podem transmitir informações que mudam na periodicidade que você desejar, vídeos 3D com interações, com interatividades diferenciadas para te envolver, para te colocar, para você fazer como se fosse um caça ao tesouro, por exemplo, dentro do shopping center no dia das crianças, por exemplo, ou seja, cada banner espalhado no shopping se transforma num monitor de televisão com interatividade. Todos os produtos, que podem ser até embalagens de medicamento, por exemplo, sendo medicamento que precisa de prescrição médica, você pode ter posologia, interação medicamentosa, não precisando de prescrição médica, você pode tirar foto com o ator, compartilhar nas redes sociais, ou seja, você pode tirar foto com o ator na sua sala, compartilha nas redes sociais, e se fizer essa jornada em realidade aumentada, você ganha, por exemplo, um prêmio através de uma raspadinha virtual. Todos os calendários, cartões de Natal, cartões de visita, brindes, não são simplesmente mais calendários que vão simplesmente falar sobre o dia da semana, ou a lua, ou como está aquela determinada semana e os dias. Você pode apontar e ter ali, normalmente os calendários eles têm um tema daquele ano. Então você aponta para aquela página e assiste, por exemplo, o tema é resiliência, e aí você aponta e assiste um vídeo sobre resiliência, que pode mudar toda semana. Aí no outro lado você vira e aponta e aparecem os produtos daquela empresa que imprimiu aquele calendário e distribuiu, pode ter os produtos com botão para e-commerce para você comprar o produto na hora. Pode aparecer o produto em 3D, em vídeo, pode aparecer a holografia do especialista do lado mostrando o produto. Conseguimos fazer, que são ideias incríveis, de imãs de geladeira, que até então também tinha só esse cunho de simplesmente deixar lá o brand ali parado. Agora sim você consegue apontar para o imã de geladeira e assistir em holografia a pessoa falando sobre um determinado produto, o produto em 3D, informações de Natal, sempre com um botão direcionador para você pedir a determinado, fazer a compra do e-commerce, pedir uma determinada refeição e assim por diante. Todos os cartões agora, você imagina que interessante, você entrou numa companhia, você entrou numa empresa, você recebe ali um cartão que vem com realidade aumentada, onde você aponta, aparece o presidente da empresa te dando boas-vindas em holografia, e o presidente da empresa sai, daí entra o RH em holografia, com botões do lado falando sobre compliance, dicas, valores, tour virtual, sobre todas as fábricas aqui no exterior, propósito, enfim, dá para você fazer um processo onboarding extremamente interativo, efetivo, muito mais econômico, muito mais eficiente do que está sendo feito hoje de uma forma tradicional. Todos os cards que você pode distribuir para as pessoas para receberem treinamento com botão direcionador para responder as perguntas através de quiz. Os eventos, quando voltarem a se tornar, a serem presenciais, você manda um crachá para os participantes do evento,
aponta para o crachá, aparece lá o diretor-geral fazendo um teaser de como que vai ser o evento. Depois, durante o evento, você pode ter holografia no próprio crachá da mestre de cerimônia falando tudo que vai acontecer ao longo daquele dia. Depois você assiste também o 3D do produto que está sendo lançado naquele evento. Podem ter vídeos com o resumo do dia. Ao término do dia, você aponta para o crachá e ele vai transmitir um vídeo com o resumo do dia e leva o crachá para casa. E ao levar para casa esse crachá, você vai ter informações periódicas a respeito daquele produto que foi lançado naquele evento. Ou seja, você cria uma ressonância. Da mesma forma, agora você tem um atrativo. Nossa, agora eu queria investir para ter o meu stand na feira, ali na Hospitalar. Aí eu chamo as pessoas para virem para o meu stand, e ao virem para o meu stand, eu aponto para o chão, aparece a holografia de um ator, por exemplo. Você tira a foto do lado daquele ator, compartilha nas redes sociais, e aí você ganha um brinde na hora. Ou seja, você faz com que a pessoa vá para o seu stand. Além disso, você faz com que aquela pessoa multiplique, porque na hora que você tira a foto lá do ator, aparece em cima, escrito a marca da empresa, e você compartilha nas redes sociais. Você traz a pessoa e ela mesma compartilha, e você multiplica a experiência daquele stand para as pessoas em suas redes sociais. Clube do Vinho, você recebe um kit, quando você entra, por exemplo, um sócio-torcedor, você recebe um card que se aponta e aparece, no caso do Clube do Vinho, um enólogo, um sommelier, dando dicas a respeito do vinho, harmonizações, com vídeos diários, enfim. Isso serve para o clube também do sócio-torcedor, dá para fazer uma infinidade de aplicabilidade. Turismo, uma série de aplicabilidades aqui, mas entre elas a mais clara para o entendimento, você chegar no museu e ter ali uma peça do museu que se aponta, aparece brincando aqui como se fosse um imperador romano, contando a própria história daquela peça e como que foi originada e assim por diante. Catálogos de produtos, com os produtos aparecendo em 3D, todas essas possibilidades na educação também aparece, se aponta para a capa do caderno, aparece a holografia do professor falando tudo o que aconteceu ao longo daquela semana, dando um resumo, e dentro da apostila você pode apontar e aparecer o 3D sobre o corpo humano, sobre a Lua, tá? Sobre Saturno, você pode ver tudo em 3D. Tá? A parte da Lua foi a que me chamou aqui para voltar para falar com você, tá bom? Então, deixa eu bater um papo aqui com você, que tiveram muitas observações, e uma delas, até para. E aí, se você precisar, você volta, se a gente não completar aqui. Mas, cara, óbvio que a Alpha Graphics consegue, além a realidade aumentada e o papel, a gente está falando aqui, mas no meio tivemos os vídeos, tivemos os 3Ds, tivemos modular o 3D, fazer animação, de novo o vídeo. Quer dizer, hoje a gente consegue, junto com a Alpha Graphics, junto com a GPro, junto com parceiros, entregar a solução completa, certo? Completa. Tudo que foi visto aqui é tudo verticalizado. A gente tem desde a impressão, naturalmente, e a gente tem toda a produção. A gente tem dentro do complexo todo o nosso grupo, como Alpha Graphics, o AG Pro, e a gente fez, inclusive, essas produções que vocês viram aqui também. Com a AG Pro, a gente tem aqui a holografia, que é a produção em 3D, em holografia, como vocês viram aqui. A gente tem a entrega completa disso para quem quiser fazer a produção conosco. Legal. O Pedro Barreto, aqui no chat, ele fez uma pergunta, você acabou falando depois no final, mas é muito legal. Tem alguma experiência de realidade aumentada aplicada a programas de treinamentos que ficam mais atrativos e promover o maior engajamento dos participantes? Você falou o negócio da apostila e agora no final, poxa, para mim, né, os meus filhos, um de 10, um de 6 anos, o que eles assistirem no material didático estático e no interativo, né? Se ele consegue com o celular dele, com o iPad dele, já olhar o coração se mexendo, ou uma visita a um determinado museu e assim por diante. Que outras dicas de treinamento, aplicação para treinamento você daria ao Pedro, por favor? A gente tem, inclusive, recentemente a gente fez para uma indústria farmacêutica muito grande, a parte de treinamento, em que aparece um médico falando a respeito daquele produto. Do lado tem o produto, né, mostrando qual que é o produto que está sendo demonstrado, mas é a holografia do médico, tá? Ele não está num vídeo normal, é aquela holografia igual eu mostrei para vocês. Só que ao lado tem o produto e do outro lado aparece um vídeo mostrando como é que se aplica aquele produto, isso no corpo humano. Então essa parte é um treinamento para que os representantes soubessem como fazer a visitação médica
para os médicos entenderem como que é a aplicabilidade daquele produto na ponta. Tá? Então, isso daí foi usado para o departamento de treinamento. Então, dá para a gente fazer treinamento de todas as formas. Então, apontar para uma máquina, por exemplo, dentro de uma indústria, e ali você ter uma sobreposição tridimensional ou um vídeo tradicional, mas uma sobreposição tridimensional de como se utiliza aquela máquina. Hoje mesmo de manhã foi uma reunião nesse sentido, onde é uma máquina muito legal, que faz um dispensador de medicamentos, e para ensinar aos hospitais a fazer isso, ela nos pediu, a gente já tem isso em 3D, feito em modo comercial, agora ela pediu justamente para treinamento desses usuários que vão ter essas máquinas em seus hospitais. Então, a aplicabilidade é fantástica para a parte de treinamento, e que é um dos pontos que está aqui em destaque nessa tela, que é justamente essa atuação transversal dentro de uma companhia, que normalmente as pessoas têm essa percepção de que a realidade aumentada ela é só para o marketing, mas dá para você ter uma atuação transversal para todas as áreas, conectando os principais itens de transformação digital que as companhias têm, porque a gente cria botões que são direcionadores para essa finalidade da transformação digital já existente. O legal é que você fala... Perdão, antes de ir para a próxima pergunta aqui, o legal é que você fala, e aí dá uma segurança de que todos os departamentos conseguem usar, todos os tipos de indústria conseguem usar. Muitos, na verdade, não sabem como usar porque nunca tiveram experiência em tecnologia. Quer dizer, tem que trazer a discussão para nós para poder a gente poder ajudar a construir essa jornada que é inovadora. Mas dá para fazer exatamente essa... É o RH, é a área de recursos humanos. Eu estou numa discussão com a área jurídica de uma empresa de como ser usada, a realidade aumentada. Então, assim, ou seja, até para resumos de petições ou de contratos e assim por diante, jogando para um vídeo explicativo e assim por diante. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui, Fábio, antes de aí você sempre vai complementando com o seu conteúdo. O Elcio de Souza, parabéns. Como é a gestão desse banco de dados? Qual seria o período que fica disponível para o usuário? Olha, a gente deixa isso daí de acordo com o usuário. O usuário ele vai ter essa experiência com a realidade aumentada de acordo com a empresa. Vamos supor aqui a empresa, a nossa cliente aqui, a indústria farmacêutica, estando ativo conosco o contrato de usabilidade para essa finalidade da realidade aumentada, o usuário vai ter a percepção dessa interação com aquela experiência durante o período que estiver vigente o contrato. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer com que essa imagem ela não transmita mais determinado vídeo, aí é uma decisão da nossa cliente, que às vezes pretende tirar aquele vídeo e trocar o vídeo. Tá? Mas para o usuário final, é o período que ele quiser, tá? O período que a nossa cliente quiser. Excelente. O Paulo Adair faz uma pergunta aqui, mas essa informação toda não vai consumir dados do usuário? Qual é a latência deste conteúdo? É necessário um ambiente de supermercado, por exemplo, ter um servidor local com os dados sobrecarregados? Essa aplicação só trabalha online? Dá uma explanação, até porque a gente está com um projeto muito grande dentro de uma rede de supermercados, de que vale a tua explanação. Tá, não sobrecarrega. Tanto o aplicativo como o Web AR, ou seja, sem aplicativo, é extremamente leve. Não sobrecarrega nem o banco de dados do seu celular, nem quando você usar via browser. Tá? É extremamente leve. Até porque se não fosse leve, o browser não suportaria. Mas no sentido de ser online, sim, é 100% online, até porque a gente tem uma gestão, como já está até aí na tela, que depois eu vou mostrar mais adiante. A gente tem uma gestão disso que você consegue mudar a cada 10 minutos, por exemplo, você pode mudar um vídeo que você assiste naquela mesma imagem. Então, sim, tem que estar online, 100% online. E é natural agora, até com o crescimento do 4G, agora com o 5G, a popularização, todo mundo cada dia mais conectado aqui. Deixa eu perguntar aqui, o Homero, que a gente tem conversado, Homero, aí, o nosso amigo aí do Rio Grande do Sul, e a gente vai falar depois sobre isso, como pode oferecer aos meus clientes, como encaixa uma gráfica. O legal, Homero, aí eu respondo e aí eu passo para outra, é que nós, como gráficas, a maior parte dos projetos de realidade aumentada, o papel é o gatilho, o físico é o gatilho, não são todas as aplicações, tem aplicações que não precisam de nenhum gatilho específico,
Mas a gente já tem o cartão de visitas do cliente, a gente já tem o folder do cliente, a gente já tem a adesivação alguma adesivação do cliente de comunicação visual, ou seja, nós temos já o meio. Nós precisamos proativamente criar essa jornada, depois a gente conversa um pouco mais. A Bárbara pediu aqui para deixar gravada no canal essa live, por favor. Bárbara, vai ficar gravada, tanto no diversos canais, depois a gente compartilha com vocês todos, para vocês poderem dividir com seus clientes. O Álvaro faz uma observação aqui. Quando eu ainda estudava na faculdade, vi um jogo japonês antigo sobre realidade virtual, projetando o futuro da internet, das coisas. Uma das mais legais até então era impossível em um anúncio interativo em um jornal, onde a pessoa apontava a câmera para o anúncio e aparecia o dragão voando. Desde então, procuro informações na internet para poder aplicar isso no jornal da minha família. Fábio, essa é a parte fácil, né? Agora, né? A gente consegue... Álvaro, eu vou responder em nome do Fábio aqui, o Fábio complementa. A gente consegue implantar assim para você. É isso, Fábio? É isso. E então, já está na finalização aqui da demonstração do PowerPoint, e eu já vou emendar essa sua colocação, Rodrigo, que cai muito bem para mostrar a plataforma. Então, aqui é só um teaser de que a gente tem todas as informações de dashboard. Tudo que a gente fez também, respondendo um pouco no início da conversa, isso daqui são alguns exemplos já de cases construídos ao longo desse período na pandemia, o que mostra ser a realidade aumentada muito bem colocada, mesmo em período de crise, caiu super bem. E chegamos no nosso ápice, que foi justamente essa parceria com a Vivo, onde a Vivo nos colocou lá no seu marketplace, no Vivo Valoriza B2B Empresas, para que a realidade aumentada seja ofertada dentro do programa Vivo Valoriza como benefício para seus clientes. E para isso, juntando o que nós já vínhamos desenvolvendo com a demanda da própria Alphagraphics, a capilaridade que ela tem, tanto de forma nacional como em forma global, a gente conseguiu aprimorar exponencialmente a nossa plataforma para que a gente pudesse atender a essas demandas de forma escalável. Mudou para vocês aí a tela? Vocês estão vendo agora a plataforma? Como é que está? Sim, tá perfeito. Pode Ótimo. ir. E aí depois tem mais outras perguntas aqui, tá? Por favor. Eu já vou engatar, então, na pergunta dele, Rodrigo. Como a gente chegou numa plataforma extremamente fácil de ser utilizada por qualquer pessoa leiga? Então, aqui é uma parte da plataforma, eu venho aqui adicionar nova campanha. Nós vamos juntos agora fazer a jornada de construção de uma realidade aumentada. Então, só adicionar uma campanha, aí você já vem aqui, já dá um nome qualquer para a campanha, ok? Já passamos aqui para, quero colocar um vídeo nessa experiência de realidade aumentada, quero que seja no aplicativo e também que seja sem aplicativo, ou seja, Web AR. Então, está ativado o Web AR. Aí eu vou escolher qual é o arquivo, ou seja, qual é a imagem que vai ser gatilho. Eu escolho aqui uma imagem que já está aqui no meu computador. E aqui é a parte do vídeo, é a parte da animação, é a parte que a gente vai colocar a realidade aumentada associada àquela imagem gatilho. Escolhi aqui um vídeo, só dar aqui o botão. Se eu clicar em adicionar campanha, acabei de criar uma campanha de realidade aumentada para vocês verem o quão friendly ficou e intuitivo a usabilidade da nossa realidade aumentada. Muito Você bom. quer fazer uma pergunta aí, Rodrigo? Eu quero, e até tem um exemplo aqui, eu vou responder, óbvio que você complementa, mas o Leonardo Kozak, que é um cliente Alphagraphics, ele diz assim, trabalho com qualidade de ar interno, tem o desafio de mostrar os riscos às pessoas, pois os contaminantes, os vírus, poeira, são invisíveis ao olho nu. Você acredita que essa solução pode nos ajudar? Leonardo, você imprime todas as sinalizações sobre qualidade do ar, sobre Covid que você fez, assim por diante. Você imagina que existe limitação de conteúdo para ser colocado num cartaz. A partir do momento que você conecta este cartaz, que é o impresso, por isso que a impressão é interativa, você conecta essa impressão com um vídeo explicando aquele problema, você resolve isso. E o detalhe é legal, vou complementar uma coisa que o Marquesi falou, você pode atualizar esse conteúdo a qualquer momento. Então, não é que para sempre aquele cartaz vai ligar com um vídeo. Aquele cartaz pode ligar com um vídeo hoje, um vídeo amanhã, um vídeo daqui a 15, 30, 40 dias diferentes, atualizando. Certo, Fábio? Perfeito. E além de colocar o vídeo, como a gente mostrou o quão fácil é, a gente pode também, eu vou mostrar aqui, colocar
botões juntos com esse vídeo. Então, na hora que você aponta para o cartaz e aparece ali um vídeo, você pode ter uma provocação para assistir o vídeo até o final, e aí, ao assistir o vídeo até o final, vai te direcionar para uma chamada, para um e-mail ou para uma URL. Pode ser no final ou pode ser durante, tá? Você coloca aqui quantos segundos você quer. Coloquei aqui, por exemplo, uma URL, então no final do vídeo desta campanha que está ali como exemplo, aparece ali um botão que foi aquelas apresentações, aqueles exemplos que eu mostrei para vocês antes aqui na parte prática. Visite o nosso site, o botão para site. Então aqui eu criei o call to action, a chamada para ação. E durante a experiência, aquela era ao final da experiência aparece uma caixinha para te direcionar para uma outra URL, para um e-commerce, para um WhatsApp e assim por diante. Aqui, pode ser durante a experiência, nós conseguimos colocar até 4 botões. Porque eu posso vir aqui, por exemplo, tá vendo que já tem um botãozinho aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram? Isso aqui já são páginas já colocadas, que vão ficar esses botõezinhos ao lado da experiência em realidade aumentada, e eu posso vir aqui e selecionar quais que eu quero. Eu quero colocar aqui, por exemplo, o TikTok, daí já aparece aqui o ícone do TikTok, eu só copio aqui e coloco a URL relacionada a esse TikTok, tá? Então, só para vocês entenderem que a realidade aumentada ela se torna um meio para você te direcionar para uma experiência, para te direcionar para uma compra, te direcionar para uma chamada para um site, enfim, você tem uma experiência completa na realidade aumentada como um meio para você converter em negócio. O legal que eu falo, perdão, deixa eu complementar uma coisa, que também é importante dizer. O gatilho nosso, quando a gente fala de cartão de visitas, quando a gente fala agora de cartaz, ou de crachá, como falou, mas não está limitado a isso. Qualquer imagem em qualquer substrato é um gatilho. Então, uma camiseta pode ser usada para uma ação de marketing, assim por diante. E vale você, acho que até contribui com a pergunta do Leonardo, Fábio, se quiser dizer, nós temos um grande cliente que todas as segundas-feiras de manhã, o presidente dessa empresa, ele envia um recado a todos os colaboradores através do crachá dos colaboradores. Então, a gente tem diversos vídeos já gravados em holografia com essa empresa que semanalmente muda. Ou seja, é o mesmo princípio de comunicação constante, certo? Sabe? Tem algum outro exemplo? E aí eu vou ter que ir para outras perguntas aqui. Não, acho que agora é só enaltecer, acho que é importante também, tudo que está sendo visualizado. Então, você apontou para um cartaz, apontou para um calendário. O que até então, como comentei, era só um calendário, agora, além do conteúdo, além de toda a experiência da realidade aumentada, além do botão direcionador para você comprar o produto, você ainda consegue ter essas métricas de experiência, de visualização. Então, por exemplo, aqui é o exemplo de uma campanha que tiveram 666 visualizações, 218 de iOS, 448 do Android, e aqui foram todas feitas em Web AR, ou seja, sem aplicativo. Mas se não tivesse sido meio a meio dividido o aplicativo e o Web AR, também apareceria aqui. Com Call to Action. Não teve Call to Action porque não tinha nessa campanha. Nesse caso, se tivesse Call to Action, ia ver quantos Call to Actions positivos nós tivemos também, e com o comportamento de visualizações. Aí você vem aqui para um mapa, onde você tem toda a informação de detalhamento sobre a sua campanha e a efetividade dela, apontando e dando detalhes, chegando próximo para ver o endereço exato da visualização onde está sendo vista determinada campanha. Você vem para baixo e gera um relatório em Excel e um relatório em PDF que mostra a hora, a data exata que foi visualizado, o nome da campanha, o ID, o call to action, se houve ou não, o tipo de device e a localização. Isso aqui tudo é gerado na plataforma com dashboard extremamente friendly também para você utilizar e ter o controle de dados do comportamento das pessoas nesta campanha específica. Muito bom. O Pedro Barreto, ele comentou: Fábio e Rodrigo, obrigado pelas explicações. Vejo uma grande oportunidade para as empresas que utilizam os smartphones para levar conhecimento aos seus colaboradores. Obrigado, Pedro. O Eduardo Moura fez uma pergunta: boa tarde. Como gravar as holografias para aplicar na realidade aumentada? O cliente precisa assinar um serviço para usar essa tecnologia?
Conta isso, Fábio, rapidinho. A gente tem dois formatos. Temos audiência dos Estados Unidos aqui, o Cliff aqui está falando aqui, está assistindo nós de South Carolina, nos Estados Unidos. Que legal, a gente tem sim esse modelo de assinatura, é um dos modelos que a gente utiliza. Você pode sim fazer uma assinatura para ter um número específico de visualizações, que você vai poder renovar isso mensalmente. É um dos formatos que a gente adota sim. Muito bom. O Jefferson Fernandes fala sensacional, possibilidades ilimitadas. O Álvaro pergunta aqui, não sei se já foi falado, mas essa ferramenta será exclusiva da Alpha Graphics ou poderá ser comprada por outras empresas? Ela é exclusiva, ela é da Alpha Graphics, mas para vender para as outras empresas. A gente faz isso como white label. Então, uma empresa que queira nos contratar, a nossa tecnologia de realidade aumentada em que a gente monta quase com um espelhamento, ou seja, um aplicativo, uma solução white label com a marca da empresa, para que ela tenha um aplicativo com a marca dela. Mas se eu quero também, por exemplo, ter uma plataforma dessa que eu acabei de mostrar, por exemplo, com o nome da empresa, isso a gente faz também. Também podemos fazer um white label, uma plataforma com a marquinha da empresa, para que eventualmente ela possa, vou dar um exemplo, um supermercado pode ter uma plataforma como essa, com a marca do supermercado, e que os seus cooperados, seus fornecedores, façam a utilização da plataforma, mas que a marca já vai estar customizada com a marca do supermercado. Excelente. Essa é a parte interessante que a gente tem. Você mostrou de apresentação a Vivo como nosso parceiro, como nosso canal de vendas. Quer dizer, uma empresa como a Vivo apostando na Alpha Graphics para ser o canal de vendas e outras agora, mas só que ativos hoje, você mostrou um slide com os clientes. Fala, como é uma informação pública, não tem problema, fala para a gente começar a ir para o encerramento, os nossos clientes atuais aqui no Brasil. Fala o nome deles, se tiver de novo slide fácil, pode mostrar, mas se não, vai em frente. Dos que estão ativos, fora uma série de outros que a gente tem trabalhado constantemente. Hoje a gente está com a Regos, com a Delta, com a Mafre, temos aqui 3M, temos o que a gente fez para a Chiesi, está bastante ativa também, enfim, a Abbott, inclusive, estamos fazendo um trabalho com a Abbott que é muito interessante, que é transformar o que inicialmente tinha um uso local, nacional. A Abbott, devido ao sucesso, a Abbott está transformando a realidade aumentada nossa, que nós criamos para ela aqui no Brasil, global. Então, estamos em reta final, já inclusive ontem, reuniões com o pessoal de lá, para que a Abbott tenha e entregue a realidade aumentada para todos os países que a Abbott está presente, a nossa realidade aumentada. Temos a UniHealth, a Sonda, também a Sonda, uma empresa de tecnologia, e os clientes recentes, né, que já estão muito bem-vindos, já fazendo um onboarding, como a Júlio Cubo Joias, que é incrível, ficamos muito felizes também com essa mais nova parceria, e ficamos muito felizes em tê-los conosco. A Tour House nos trouxe aí bons parceiros, como a própria Sims, que a Tour House é uma empresa de eventos e turismo, e ela já fez ações para a DSM, para a Siemens, e colocando a nossa realidade aumentada de uma forma bastante atuante. Estamos até com empresas que as pessoas falam, só empresas grandes? Não, o nosso modelo comercial se tornou tão acessível que neste ano também já tivemos com a Soy Mama, que é uma pizzaria incrível ali no Morumbi, muito boa, e recentemente estamos aí para começar agora em novembro, já está tudo certo, com a Bucks Burger. Bucks Burger é um hambúrguer também ali que fica na Vila Olímpia. Enfim, temos também, eu já posso pizzaria. Até falar... Não, a Bucks Burger é de hambúrguer, tá? Então a gente tem uma pizzaria e uma hamburgueria. Exatamente. Não, então, o legal, assim, quando você dá essa explanação final, exatamente, que nós vimos grandes indústrias, pequenos varejistas, grandes canais de vendas, área de recursos humanos, área de treinamentos, áreas de marketing, área de comunicação interna, todo mundo usando a realidade aumentada como canal de comunicação. Então, a realidade aumentada, de novo, indo lá para o meu começo da fala, quando eu passei para você, não mais como possibilidade, mas como realidade, dando valor agregado ao impresso, ou seja, virando uma impressão interativa e
dando relevância a toda a comunicação impressa para o cliente final, que a partir de agora ele tem um impresso na mão, ele vai ter sempre o crachá, deixou de ser apenas a sinalização com o nome de um colaborador e passou a ser um meio de comunicação interno da empresa como canal. E o mais legal que o Fábio também mostrou, eu sou apaixonado por gestão ali, por mensuração de dados. Então, você poder olhar no mapa todas as pessoas que viram, a quantidade de pessoas que viram, tudo isso entrega você consegue começar a calcular até um retorno do investimento, de quantas vezes aquilo foi visualizado, assim por diante. Fábio, começa agora, primeiro que eu deixo aquele abraço a você, aquele agradecimento, de novo, publicamente, o parabéns pelo desenvolvimento dessa nossa divisão de realidade aumentada no Brasil, a G360. Você, como sócio-diretor, é um prazer tê-lo. E nós vamos também, eu vou deixar, enquanto você faz a sua fala final, a sua saudação final, nós vamos deixar um e-mail aqui na tela para quem quiser falar com a Alpha Graphics sobre ser cliente, sobre parceria comercial, é só mandar um e-mail depois, a qualquer momento, para o ag360@alfagraphics.com.br e a gente conversa com todo mundo. Eu vi que o Pedro fez uma pergunta sobre isso também, e é isso. Fábio, suas considerações finais, você tem mais 5 minutos para desbravar o seu mercado. Obrigado de coração, fica com Deus. Obrigado, Rodrigo. A realidade aumentada, ela está madura para todos nós usarmos. Acho que isso é um ponto fundamental. Como eu mostrei no início, existe um comportamento de efusividade, então muitas pessoas viram a realidade aumentada só para uso do entretenimento. Então sempre fazem uma associação ao Pokémon GO, para brincar com um tubarão na sua sala. A realidade aumentada é muito mais do que isso. Tanto é que ela está considerada como as tecnologias mais importantes do futuro, principalmente com a vinda do 5G. Tanto é que a Vivo nos credenciou e apostou nisso para colocar em seu marketplace. Então, é uma tecnologia madura que tem que ser considerada para ser utilizada em todas as áreas dentro de uma empresa, não simplesmente para marketing, mas como a gente mostrou, RH, comunicação interna, treinamento para a parte de fábrica. Ou seja, você tem que ter o uso da realidade aumentada vista sob a ótica de negócio. Aí de novo, a gente ficaria aqui agora, quase final da tarde, daria uns 4 happy hours sobre possibilidades. Né? É um caderno que a capa se transforma numa brincadeira interativa, que o conteúdo interno da apostila se torna interativa, que joga para um e-commerce ou para um vídeo institucional, ou seja, vamos colocar que o limite está na nossa criatividade? Hein? Eu acho que é isso. Porque, e até é até interessante, porque às vezes a gente assistindo a realidade aumentada, ela não desperta para ser mais criativo do que a gente imaginava ser. Então, acho que vai além do limite da nossa criatividade. Muito bom. E a gente costuma, Fábio, agora, e aí fazendo minha finalização, assim, a gente acredita como Alpha Graphics, de uma forma geral, de que o impresso sozinho, a gráfica usando a impressão comoditizada isoladamente, ela não vai ter uma longa vida, porque naturalmente a gente precisa agregar valor. Então, quando a gente fala de realidade aumentada, de tecnologias, é isso que os nossos clientes, que os nossos franqueados têm acesso. Então, vocês, agradeço aos comentários do Marcelo, parabéns, ao Newton agora aqui, Santana, obrigado. O que a gente oferece aos nossos clientes são essas soluções inovadoras, e é o que a gente oferece aos nossos franqueados que apostam na rede Alpha Graphics, que ficam conosco, é a possibilidade de levar isso aos clientes deles. Ou seja, não é? O Fábio como eu falei no começo, um dos maiores conhecedores de realidade aumentada, se não o maior no Brasil, do time Alpha Graphics, e ele está à disposição para qualquer franqueado Alpha Graphics falar com os clientes, apresentar soluções, apresentar os cases, desenvolver tudo junto. Então, é sempre um prazer ter vocês. Não poderia deixar também aqui a Maria Bezerra, parabéns pela apresentação, tecnologia bastante interessante, obrigado. E o Fábio, que é um super amigo, que eu sou fã demais, como sempre, Alpha Graphics dando show. Obrigado, Fabinho, de coração. Então, de Fabinho para Fabinho, um beijo para vocês. Pode fechar, Fabio, você manda. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição de todos vocês. Tá bom. Fiquem com Deus. Parabéns. Obrigado. Encerrando exatamente em 1 hora, Fábio, conforme combinado, porque pontualidade é uma das marcas da Alpha Graphics, certo? É isso.
Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Michel, dispara para todo mundo para poderem assistir e dividir com os clientes. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.